Já parou para pensar em como uma pessoa extremamente confiante pode ser quebrada? Como alguém com senso de identidade tão forte pode ser levado a um estado de dependência completa? Bem, hoje a gente vai dissecar uma técnica de dominância psicológica tão poderosa que ela não apenas influencia, ela pode, literalmente, redefinir a identidade de um indivíduo. Essa é a pergunta-chave. E a resposta, veja bem, não está na persuasão, mas em uma forma de controle metódico. O que estamos falando aqui é de uma verdadeira engenharia social, um processo deliberado, calculado, projetado para desconstruir a mente. Vamos entender como essa arquitetura de controle realmente funciona. É muito importante entender isso aqui. Não se trata de crueldade aleatória, mas de um procedimento quase cirúrgico. É uma tática de altíssimo risco usada nos ambientes mais extremos para quebrar uma identidade que já existe e depois reconstruir essa identidade sob um novo comando. O ego é desconstruído para só então ser moldado de acordo com a vontade do dominador. Mas como isso é possível? Para entender essa tática, a gente precisa olhar para a ciência por trás dela. Vamos mergulhar fundo na base neurológica que torna esse nível de controle não só possível, mas assustadoramente eficaz. O psicólogo Martin Seligman descobriu algo fundamental: o conceito de desamparo aprendido. Nos estudos dele, ele percebeu que, sob estresse e fracasso constantes, a vontade de lutar simplesmente desaparece. Em um nível muito profundo, a pessoa aprende que resistir é inútil. É como se fosse um software de rendição instalado direto no cérebro. E aqui está o ponto de virada. Quando a resistência acaba, a mente entra num estado de passividade total. É como se o cérebro se rendesse, baixasse todas as defesas e abrisse a porta para que uma nova personalidade, um novo conjunto de crenças, fosse escrito por outra pessoa. E o mais fascinante é como isso acontece a nível biológico. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele inunda o cérebro e literalmente desliga o pensamento crítico. Nesse estado, a neuroplasticidade, que é aquela capacidade incrível do cérebro de se reorganizar e aprender, é sequestrada. A mente se torna maleável como argila, pronta para ser esculpida. Certo. Agora, vamos à primeira ação no manual do dominador. O ataque inicial não é aleatório, não é um tiro no escuro. Ele é cirurgicamente direcionado ao núcleo, ao centro do senso de identidade da vítima. O processo é tático e tem uma eficácia cruel. Primeiro, o dominador identifica aquilo que o alvo mais valoriza em si mesmo: a inteligência, a aparência, um talento específico. Esse é o pilar que sustenta o ego. Depois, esse pilar é atacado, mas não com um golpe forte e óbvio, e sim com pequenas e constantes rachaduras que vão minando toda a estrutura da autoconfiança. E esse aqui é um exemplo clássico. A primeira parte, o elogio, serve para desarmar, para baixar a guarda. Mas a segunda parte, ela atinge diretamente o pilar. É um golpe projetado para invalidar a base da autoimagem do alvo, criando uma fissura profunda na sua armadura psicológica. O resultado? Desorientação total. Ao atacar a fonte de orgulho da vítima, o dominador cria uma crise de identidade. A pessoa começa a duvidar da própria realidade, e o agressor se posiciona como o único que a entende de verdade, o único que consegue ver as suas falhas reais. Depois de desestabilizar o alvo, o dominador começa a segunda fase, o condicionamento. É exatamente aqui que um ciclo viciante de dor e alívio é criado para tornar o controle praticamente inquebrável. Este slide ilustra o mecanismo de uma forma brilhante. A dor do ataque gera uma insegurança profunda. Então, no momento de maior vulnerabilidade, o dominador oferece o remédio, um elogio raro e intenso. Isso causa uma descarga fortíssima de dopamina, e o cérebro do alvo começa a associar o alívio da dor diretamente à aprovação do dominador. E então vem a frase de fechamento, que posiciona o dominador como a única fonte de validação. A mensagem é clara: o alívio, a sensação de valor, só pode vir dele. É a consolidação da dependência emocional. O dominador se transforma no traficante e a aprovação dele na droga. É crucial entender essa distinção. Isso não é mentoria, não é liderança, não é ajuda. É um processo de condicionamento comportamental. É um adestramento que usa o ciclo de dor e prazer para moldar o comportamento e garantir a submissão completa. E agora, a tática final, projetada para manter o controle a longo prazo. Uma vez que a dependência já está estabelecida, a incerteza é a arma usada para cimentar o domínio. E talvez, para sempre. A imprevisibilidade é a chave. O dominador nunca permite que o alvo saiba quando vai vir o ataque ou o elogio.
Um dia, ele é um mentor solidário, no outro, um crítico implacável. Essa alternância intencional mantém o alvo num estado constante de ansiedade e alerta, sempre tentando adivinhar. E as consequências são devastadoras. O alvo gasta toda a sua energia mental tentando antecipar o humor e as reações do dominador só para evitar a dor. Nesse processo, os objetivos, as ambições e o próprio senso de identidade da vítima são completamente esquecidos, substituídos por uma única missão: agradar o dominador. Ok, nós dissecamos o ataque em detalhes. Agora, vamos examinar a defesa. Porque uma invasão mental tão profunda, tão sistemática, exige uma fortaleza que seja igualmente impenetrável para ser repelida. O antídoto, veja bem, não é uma contra-tática, mas uma blindagem interna. A autoestima incondicional é a compreensão profunda de que o valor fundamental de uma pessoa é estável. Ele não depende de validação externa, de elogios ou de críticas. É um centro de gravidade interno. Quando essa convicção existe, os ataques simplesmente não encontram onde se fixar. As críticas viram apenas ruído, e os elogios são apreciados, mas não são necessários. É o único escudo que torna essa manipulação completamente ineficaz. E a gente termina com essa verdade fundamental. O objetivo final de toda essa manipulação é controlar o estado emocional de alguém. Porque quem controla as emoções, controla as decisões, as ações e, por fim, o destino. Entender essa dinâmica não é apenas conhecimento, é o primeiro passo para a verdadeira soberania pessoal.